É isso aí, senhoras e senhores, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições. E hoje, meus amigos, nós vamos ter uma conversa aqui específica, conversa poderosa, que é quando a gente conversa com alguém que fez o contrário do que um monte de gente tem feito. Em vez de dividir uma igreja, esse irmão conseguiu unificar duas congregações que estavam perto e agora elas se tornaram uma só, uma conversa sobre unidade. Mas antes da gente seguir essa conversa, alguns avisos muito rápidos. Primeiro, dia 7 de março, você já pode clicar aí na descrição, tem esse link. Nós teremos o Encontro Proposições aqui em Santo André, um tempo de muita mesa, muita comunhão, um encontro de muitos amigos e nós conversaremos sobre o tema A Igreja do Futuro. Até o dia 15 de dezembro, nós estamos com o precinho aí do primeiro lote promocional e além de você pagar mais barato, você ajuda a gente a se organizar. Por mais que você pense, falta muito tempo sim, mas para a gente que está organizando esse encontro, são muitos ajustes. Então, se você sabe que vem, por favor, faça sua inscrição, paga mais barato e ajuda a gente na nossa organização. Então, outras coisas, você pode curtir esse vídeo, você deve comentar, você pode fazer qualquer tipo de pergunta, a gente pode ou não também te responder, mas o desejo do nosso coração é sempre esse, que esse conteúdo alcance a vida de algumas pessoas. Então, por isso, manda isso para pelo menos 3 ou 4 pessoas que você sabe que gosta do tema da unidade, que conversa sobre isso, essencialmente pastores e líderes. Eu tenho certeza que esse testemunho, essa conversa vai encontrar o teu coração. E é isso aí, sem mais delongas. Editor, solta a vinheta. É isso aí, gente. Estamos aqui com ele, senhoras e senhores. Diego, apelidado hoje pelo Osmar de Bruno. Salva de palmas, Osmar. Caramba! Olha, eu vou te dizer, o cara é difícil a agenda, viu, Osmar? 6 anos tentando aqui uma agenda com o homem. Agora que ele tá morando em Pirituba, então. Ô, obrigado, cara. Antes de mais nada, sei que você tá mais distante um pouco, mas você sabe lá todo o nosso esforço, a gente pode falar um pouco do Sim. comum também. Tem tudo a ver com a unidade. Quase sempre eu volto nesse tema. E hoje a gente vai conversar sobre a história de vocês, a história da Emaús com dois M's. Mouse com dois M's. Depois a gente deixa aqui a descrição. E a gente vai contar esse testemunho que para mim, assim, das minhas relações próximas, é único. Eu sei que isso já aconteceu, já ouvi dizer sobre isso, de duas comunidades que se fundiram, vamos, não sei qual a É expressão isso que aí. vocês usam lá, Nos unimos, nos uniram, unimos. duas comunidades que se uniram, né? E antes da gente ir para essa conversa, se apresenta aí, fala um pouquinho de você, como que você tá, sua família, a igreja, os projetos, e aí a gente volta aqui. Eu sou o Diego, tô pastoreando no momento a Emaús, né? Tem 2 anos que a gente fundou a Emaús. E casado com a Poliana, pai do bem, tem 6 aninhos. E a gente tá nesse momento de transição, né? Abrindo outra em Pirituba, abrindo não, né? Nascendo, né? A igreja não se abre e nasce. Aham, Então, nascendo outra em Pirituba. Então, né, a gente está nessa fase de adaptação dos times, organização da aham. pastoral. Tá bem desafiador. Mudança de casa. Bem desafiador isso, Sim, esse cara, momento. muitos. E você falou aí, a igreja Emaús, ela tem apenas 2 anos. Então, eu tive lá desde o começo, então. Sim, desde o Eu começo. fui, o quê? Desde o Primeiro começo. mês? Quando a gente iniciou, você já estava com a Ok, gente depois eu aqui. já fui no aniversário e vou de Já no novo. segundo, Dia 10 de janeiro, né? dia 10 de Pela janeiro. fé. Vai Estaremos dar lá. certo. Vai dar certo. Osmar vai comigo, hein? Dia 10 de Mas vai janeiro. estar lá também. Osmar. Então, assim, cara, a gente se conheceu No Connect. no Connect do Rodrigo, que tem muito a ver com a unidade, que é o Rodrigo Soeiro, um amigo em comum. Eu acho que eu fui falar lá Você alguma foi coisa assim, ministrar no fui falar Connect. alguma coisa, que devia ser sobre isso também. Sobremesa, você Ah, conversou sobre a também. mesa. E aí a gente se conheceu e começamos uma caminhada já há praticamente 2 anos, que foi quando você, junto com outros irmãos, uniram essas comunidades. Então, vamos de trás mesmo para frente para entender
o que estava acontecendo, qual era o cenário, até a gente chegar no momento assim de dessa decisão que vocês tiveram de falar, cara, a igreja é de Jesus, a gente está aqui, vocês É, estão aí, entre aspas, tem pouquinho aí, vamos juntar essa panela e vamos ver. Mas depois eu vou fazer as perguntas difíceis. E aí começa com as mais bonitas, assim, como é que as foi esse mais tranquilas. processo? Como é que foi esse processo de aproximação desses irmãos? Vocês já se conheciam? Enfim, vai lá. É assim, a comunidade que a gente era antes, né, da Da Emaús, Emaús. isso. E também a outra comunidade que nos uniu passaram por momentos muito complexos, né, Você internos. pode falar o nome ou não? Como que é? Torre Forte Torre e a Forte. Sol da Justiça eram as Tá. duas igrejas que eu era da Torre, né, pastorei jovens 10 anos, tive um momento bem bacana, né, de honra lá dentro, mas aconteceram algumas ocasiões dentro da Torre Forte, algumas crises internas, que hoje a galera gosta de evidenciar, né, na internet, a crise da igreja, É, as coisas que acontecem, mas não evidencia as coisas boas e sim. celebra as coisas boas que a Aham. igreja faz também. A gente passou por uma crise interna, onde eu tive que renunciar a tudo, né, algumas coisas, algumas escolhas da minha vida que eu sonhava para mim, mas não era o que Deus queria. E renunciei a algumas coisas e fui integral pro pastoral. É, Aí tiveram algumas coisas lá dentro também, depois que eu assumi, foi organizando algumas coisas, organizando documentação, igual você tá passando aqui, é muito complexo Aham. essa coisa. E, e superamos, tal. Veio a pandemia, né? Aí teve que se ajustar tudo de novo, a forma de ser igreja, Uhum. né? Após a pandemia. E o que aconteceu? Aí que a gente se ajustou, passamos por esse período e a Igreja Só da Justiça, a igreja que nós nos unimos, né? Passou pela mesma crise que eu passei alguns anos atrás. E eles vinham, quando era pastor de jovens, eles vinham na Vocês torre, tinham eu já uma ia lá, relação uma já. conexão. Aquela Era questão. perto os prédios? Era próximo, uns 5 km de Sim. distância ali um do outro. E a gente começou há muito tempo. Eu conheço o filho dos pastores lá, que é o Leio Denis, há muitos anos. Então, a relação de jovens, você pregou bastante em Sim, negócio sim. de jovens, então você acaba relacionando com outros líderes. Depois a gente nos distanciamos. Eu fui pastorear a igreja, aí nós perdemos o contato, tudo. Aí eu fui pro, pra uma casa, né? Uma pessoa me chamou no direct, no Instagram, acho que no Facebook, não lembro na época, pedindo pra mim conversar. Aí eu fui. Aí era uma crise também parecida que a gente tinha tido, né? Eu falei, ó, não vou conseguir dar esse suporte agora, porque precisa envolver todo o conselho da igreja, enfim. Aí Enfim, decidimos lá, aí apoiamos ele durante 2 anos, essa igreja, depois dessa crise, com estrutura de liderança, ministrações, aí assumiram a igreja local lá, Sol da Justiça, né? Dá para entender, né? É Tá. muita coisa, Sim, sim, detalhezinho. sim. É, E a gente começou a caminhar com eles durante 2 anos. Até então, a nossa intenção nunca foi, tipo, assumir, a gente sabe Tava que ali somando, mesmo ajudando. ajudando, Aham. apoiando o reino, né? Visão de Aham. contribuição. Então tudo que a gente tinha, a gente contribuía com eles, de conhecimento, enfim. Até que eu fui conversar com o pastor, acho que você deve conhecer, o Wagner Valatti, lá da Aham. Boas Novas. Pedi alguns conselhos, né? Porque sabe quando você começa a trabalhar, fazer as coisas e você não vê frutificar, parece que tem alguma coisa travando, tudo. E eu tive um sonho em Josué 8, né? Eu tive um sonho, foi bem real, assim. Aham. Uma senhora passou, me abordou e falou, ó, Josué 8. Aí Josué 8 é quando toma a terra de ira e Aham. fala para não deixar nenhum sobrevivente, nenhum fugitivo e enforcar o rei. Falei, nossa, que... Sonho pesado, né? Aí eu fui ler, né? Fui ler o texto, eu falei, meu, será que é pra igreja, né? Eu falei, sabe quando você deixa passar assim? Agora, Aham. depois eu fui ler o texto e falei, nossa, nada a ver enforcar o rei, levar ele no topo do monte, enforca o rei, mata todos os fugitivos, não deixa nenhum. Aí uma loucura. Aí eu falei, o que isso significa pra mim, né? Aí eu fui e ministrei domingo na igreja. Eu falei, pros irmãos, tomar cuidado, nada a ver com os pecados aí, os Aham. fugitivos, já matou os princípios. Fui pra essa linha, nada a ver.
Falei, ah, acho que já fiz, Espiritualizou até espiritualizou o a... negócio, um erro que. Enfim. Aí falei, ah, beleza, entreguei, acho que era isso, né? E conversando com o pastor Wagner, eu falei assim, ó, pastor, tive um sonho e tal. Ele falou, nossa, legal, hein? Mas você já enforcou o rei? Aí eu, enforcar o rei? Não, rei aponta para governo, bandeira, nome. Você já pensou em mudar o nome da tua igreja? Aí, porque tem coisas que você vai passar, que você herdou, e você não vai conseguir arrumar. Não foi você que fez. Enquanto não houver o arrependimento de quem fez, né, quem ocasionou o dano, não vai conseguir arrumar. Então você já pensou em mudar o nome? Aí eu entrei em crise. Isso aí que era já. meio que matar aquele processo para É, porque viver eu queria um insistir. novo, literalmente. Exato, porque Você eu tava ali se desgastando para, entre aspas, defender um nome, defender o defender um. nome, a honra, a história daquela comunidade, Exato. que é bonito, Que é bonito, mas sim. também é importante entender que aquele ciclo, para vocês viverem um momento novo, vocês teriam que deixar aquilo para trás. É tipo isso. Isso, se fechou. É um ciclo que era pra eu fechar e não Os insistir. coaches chamam de queimar as pontes. É, queimar as pontes, ou queimar os barcos, É, né? Pra não ter queimar mais aquela volta. música do Morada, Do né? Morada, Queimar os é. barcos, tá? É, então era o momento de encerrar. E eu não tinha entendido isso, né? Porque a gente carrega um nome, a gente quer, sabe, E a Torre defender a Forte nessa bandeira. altura tinha quantos anos? Só pra gente dar uma. Tinha 16 anos. É, 10 anos eu é difícil. pastoreava os jovens, então eu cresci nessa comunidade, Mas fui, nessa transição você assumiu a igreja. sim, assumi a Tá. igreja, Quando foi que fiquei você ficou 6 integral? anos, quando eu assumi a igreja integral, eu tinha 10 anos de igreja, aí eu, 6 anos Entendi. carregando toda a trajetória, com muito respeito, muita honra, até mesmo que é o apóstolo Clito que fundou a Torre Forte, conversei com ele, quando o Wagner falou isso, o pastor Wagner falou, ó, você já pensou em mudar o nome? Aí eu saí em crise. Aí eu falei, como assim mudar o nome? Tipo, é um nome que eu amo, cara. Torre Forte. Aham. Aí é a gente fixar o nome, a bandeira, né? Tem aquela Aí você questão. pega, cara. Aí você se apega, Fala, não tem os caras jeito. chegar aqui e falar pra mim que Doca vai chamar qualquer outra coisa, eu falo, não, não tem jeito. Exatamente isso que aconteceu. Então eu fiquei em crise, comecei a orar, né? Hum, Pedir direção a Deus. Falei, tudo bem, vou levar isso pro conselho. Aí foi a partir daí que eu comecei a entender a vida de conselho. Porque às vezes tem decisões que é muito mais fácil você fazer sozinho. quase Mas todas. quase todas. Eu É. ia tomar, melhor você fazer sozinho, É. mas você não chega em unidade, né? Que é Uhum. o que a gente tá falando aqui. E aí eu falei, poxa, que o conselho seja a favor disso. Se tiver um contra, eu não Aham. quero. Aí eu reuni o conselho, tudo. Aí falaram assim: ah, a gente até agora não entende, porque ainda nós somos Torre Forte e tal, enfim. E nisso a gente tava caminhando com a Sol, né, nesse processo. Aí eu fiz a assembleia com a igreja, todo mundo Aham. ok, poxa, eu tô com você e tal. E eu entendi que não era uma direção pra mim, Diego, pastor, sabe? Minha família. Aham. Ó, se ninguém mudar for a favor, eu vou me retirar. Eu fiz isso porque eu entendi que é para a igreja, na unidade da igreja, para todo mundo. Para a gente viver o que a gente tinha que viver, a gente precisava romper esse ciclo. Aí eu fui até o apóstolo, né? Conversei com ele, foi abençoado, ele liberou, né? Enfim, pra gente fazer isso. E eu fui falar numa reunião, aí do nada, tipo assim, nós na Torre Forte fazendo essa reunião, Aham. os meninos da Sol liga, falando assim, ó, pastor, você conhece algum lugar, algum terreno que esteja para alugar? Porque o terreno que a gente está aqui há mais de 10 anos, o proprietário pediu o Pediu. terreno porque vendeu para uma outra igreja, né? E a gente tem que sair, tem um prazo para sair. Eu falei, poxa, agora no momento eu não tenho Uhum. nada em mente, assim, algum terreno aqui que esteja para alugar, o galpão, enfim. E desliguei. E nisso, o Fábio, o pastor Fábio, que faz parte da Emaús lá com a gente, falou assim: poxa, por que a gente não deixa eles usar aqui de manhã, né? É, até eles encontrar um lugar. E aí a gente começou a entender o que que é reino, né? Poxa, Aham. por que eles não usam aqui de manhã, não usam os equipamentos, até eles Aham. acharem o Aham. lugar, né? Falei, não, boa Prédio tá ideia. ocioso. Vou ligar para eles e propor isso. Aí a gente vai numa reunião.
Aí eu sentei com eles e falei, ó, vocês querem usar lá o espaço, o lugar, enfim. Aí eu abri a questão da mudança de nome, do sonho que eu tive, Josué 8, da direção, que nós, como Torre Forte, ia mudar o nome, né? Tal. Aí, qual o nome? Não Não sei, tinha não ainda. tinha nome ainda. É... Nisso, a Débora, a esposa do Leandro, falou assim: ó, tem um áudio que eu mandei no grupo da liderança da Sol, um sonho que eu tive. E eles procuraram esse áudio. E o sonho dela era o seguinte: ela se via lá cultuando, via a gente, todo mundo da Torre da Sol junto, num espaço, comemorando algo, e eu estava ministrando no dia. E ela não sabia se eles foram convidados para estar lá, como se fosse uma comemoração de algo, ou se eles faziam parte da igreja. Aham, Aí ela falando, chorando, né? Aí aham. eles falaram, ó, se você vai mudar de nome, eu falei, então ora a Deus, né? Ver se essa direção, tudo. Aí falou, ah, então, por que em vez de eu pôr um nome e você outro, a gente não se une? Foi aí que começou E com toda a esse trajetória. pastor, é o Fábio, né? O pastor Fábio da Emaús, que é Não, da mas que, Torre. que veio da luz era Não, que veio da Sol da da Justiça Sol, é o né? Leandro e o O Denis. Leandro, você já tinha uma relação já. Já tinha uma relação que a gente tava 2 anos caminhando, indo lá ministrar, Sim. preparando eles para o presbitério, enfim. E como que foi esse primeiro impacto em relação à igreja, assim? Porque a gente já teve aqui algumas oportunidades de receber grupos de pessoas inteiras, assim. Ah, 30 pessoas saíram de um lugar, pá. E também por conta da unidade, eu sempre preferi apoiar esses irmãos a plantarem as suas comunidades. Até porque os grupos eram de lugares mais distantes, tinham que deslocar muito. Inclusive, fui recentemente em uma dessas igrejas que a gente, entre aspas, colaborou na plantação. E o irmão até falou isso, cara, nunca tinha visto alguém fazer um negócio desse, de poder receber 30 pessoas e falar, não, melhor vocês plantarem. E no caso de vocês, também pela unidade, a coisa não é, não é uma coisa assim sistêmica, né? É isso aqui ou é aquilo ali. É, foi, É o nosso coração, né? sim, Também pela unidade, você falou assim, cara, por que não? Mas como que sim. isso caiu nesses níveis, entre aspas, quando você repartiu isso com a liderança e depois com a igreja? Quantas pessoas viriam para a gente entender o tamanho do impacto? Porque fica aquela coisa, cara, mas aí vai ser. Isso aqui é de quem? Quem que vai, entendeu, né? Dá aquelas Sim, sim, ciúminho sim, dá, de, dá. o microfone tava aqui antes deles chegarem, aquela coisa e tal. Sim, sim. Como que foi esse primeiro impacto, assim? Primeiro a gente nessa reunião, né, com a liderança deles, ó, pra você, olha só que interessante, foi tudo muito natural, Dani. É, parece ser algo loucura. Quando eu sentava com alguns pastores pra conversar, ó, tô me unindo, os caras falam, não, mano, faz isso não. Aí eu fui entendendo que é muito mais fácil você separar do que Muito você mais. unir. Porque a galera hoje, elas querem separar, tipo, você vê a igreja dividindo. O É tempo muito mais todo, o fácil, ó, tempo separa, todo. faz lá, faz as tuas. Agora, unir é muito ego pra você baixar, é muita razão pra você deixar de lado, é É um desapego, muito desapego né? com detalhes. Com E tudo, tem cara. irmãozinho que senta no mesmo lugar todo domingo. Aí, Aí vai o irmãozinho aí da vai o outra. irmãozinho da outra, senta Ó, ali no já lugar, "Ô, recebi esse você, é meu você pega meu lugar." lugar, pô. O É, lugar que eu paro o carro exatamente. ali toda semana. Tem essas questões, assim. Mas foi tudo muito natural. Pra você ter uma ideia, a gente fez uma escola de líderes há 2 anos antes de se unir, que a gente montamos como Torre Forte, e eles participaram da escola de líderes. Então Uhum. eles já estavam sendo preparados para uma liderança. Aí na hora que a gente falou, ah, vamos nos unir. Beleza, vamos nos unir. Aí oraram, aí em janeiro eles iam vir com a decisão, ó, vamos nos juntar para depois eu passar para a igreja, né? Era mais ou menos 40 pessoas da Sol e umas 40, 50, 60 da Torre. Não lembro exatamente a Meia, meia, proporção. meia, É meio a meia. meio É ali. calabresa da minha mussarela. É, e todo mundo ali. A gente tem que entender que era pessoas feridas, as igrejas, Claro. né? A Enfim, igreja um já tinha uma trabalho. história. É. Exatamente. Foi bem natural, cara. Por incrível que pareça. Aí depois a gente vai, ó, vamos nos unir? Fechou. Como que vai ser o nome? Não tem nome. Somos um. Aí ficou Somos um. Um ano ali a gente fazendo visão, missão, valor, tal.
Aí, antes disso, a gente sentou aí, qual que é o seu ministério que tem mais força, assim, na igreja? Aí eu falei, ó, nosso louvor é legal. Aí eu disse, nossa, a gente tá precisando... Ah, então só encaixou a liderança do louvor que já era, encaixou. Aí o ministério, o nosso infantil aqui tá um pouco... Ah, o deles era forte. Então só... O que Mas a nessa gente tinha altura que... eles usavam de manhã e vocês de noite? Ou Não, já não, era a já mesma veio coisa? unido. Tá. Tipo, já Já quando por eles mesma foram, relação. Tá. primeiro aí foi Já foi desativar junto. a página de torre, desativar a página da Sol. Aí montamos uma Somos Um. Até então não tinha, nós não tinha nem rede social ainda no começo. A gente ficou interno ali organizando as questões da igreja. A gente ficou um ano sem nome. Uhum. Qual é o nome da tua igreja? Não tem ainda. A gente está nos unindo, tudo. Aí tem a questão do patrimônio, tipo, um tinha uma coisa, outro não tinha outra. Vocês deram baixa nos dois CNPJ e começaram um novo? Baixa nos dois CNPJ, Hum. diretoria, presidência, baixamos tudo e montamos outra. Então foi um ano para regular documento, conta de Sim. banco, Vocês tinham o patrimônio do tinha o prédio. patrimônio do Uhum. prédio, aí eles tinham patrimônios também, microfone, cadeira. Aham. E foi assim, o que eles tinham, a gente não tinha. Até mesmo, a cadeira deles era melhor que a nossa. Eles trouxeram, tiramos a nossa, colocamos outra. Aham. Aham. Eles não tinham, o nosso terreno era próprio, eles não tinham, é nosso agora. Então Entendi, assim, entendi. a mesa, uma era melhor, a outra não. Aham. Aí a gente juntou as duas que tinha, aí ganhamos outra e doamos as outras duas. Foi tudo muito natural. A liderança que já tinha lá continuou sendo líder aqui, a nossa continuou. Tipo, E aí como que foi todo assim? mundo olha assim e fala, meu, É, porque eu tenho várias perguntas aí. Mas se quiser perguntar alguma coisa também. pode perguntar, É, Osmar. porque co- como que foi? Eles viam já em você uma liderança, assim, tipo, eles pastoreiam, vocês têm lá o conselho, beleza, não tem o presidente, o dono da igreja, tá bom. Mas tem alguém que carrega a visão, né? Tem Tinha. alguém como é que foi principalmente para você e para o outro irmão, que eram os dois frentes, assim, juntarem. Porque a igreja, vou melhorar, a igreja, por mais difícil que seja, ela se adapta. Sim. Porque a igreja, tá tendo culto? Tá. Tá tendo louvor? Tá. Ah, mudou, mas tá tendo. Ah, tá bacana. Cresceu, pode ter mais ministérios. A igreja consegue ver com um pouco melhor, assim, talvez mais facilidade. Agora, as cabeças pensantes, assim, que falam assim, não, cara, mas eu quero dar ceia para todo mundo. Aí o cara fala, não, para mim ceia é só por quem é batizado aqui. Não, mas eu quero batizar criança. Aí o outro fala, não, não batizo criança. Como é que foi juntar essa questão teológica e de liderança para entender quem seria é, o pastor dessa nova congregação, assim, quem traria a visão dessa nova congregação? Eles já tinham uma. Já exercia uma liderança, né? Uhum, Sem estar ali, ó, ele é o líder, então, mas eu já exercia isso, uhum. né? Naturalmente eles já viam isso Por em causa da mim. caminhada lá Isso, por que você causa da auxiliava e caminhada, tal. da Ah, crise que aconteceu. Então não tinha pastor, não tinha outro pastor. Aí eu fui preparar, né, os meninos. Então já exercia uma liderança sobre eles. Aí o que que a gente fez? Com um ano, lembra, rodando sem nome, né? Aí aham, Maúsa fala que tem dois, mas é 3 anos que a gente tá tá. junto. Um ano sem nome e 2 anos com a Emaús, né? Vai fazer 3 anos agora em setembro, né? Acabou de fazer. Você tava lá também. Aí o que aconteceu? Nesse um ano, a gente teve mesas e mesas e mesas. E aquilo que você falou, a igreja se adaptou. Nos 3 primeiros meses, eu visitei todos os membros. Todos da Emaú, da Sol, Aham. fiz visita, entendi como que era a igreja, como funcionava, tudo. E eu tive com mesa e mesa e mesa com as duas lideranças, né? Demorou um tempo para separar a Torre Forte e Sol. Muitas vezes eu queria pôr conceitos da Torre, queria pôr conceitos da Sol. É esse o meu Aí a ponto. gente foi, aí o que que eu trouxe? Mano, vamos ser uma igreja simples. Esse é o momento de construção. Acaba com dogma, acaba com doutrinas, zera tudo, né? O livro que norteou a gente foi Igreja Simples, Tá. né? Então,
vamos ser uma igreja simples. Agora é o momento de construir. O que a gente não vai negociar é fundamento bíblico e valores bíblicos. Ponto. Né? Isso aí a gente vai, é inegociável. O restante a gente vai. Aí a gente foi conceituando. Até chegar valor, né? Hoje é amar, servir e transformar, enfim, até chegar Aham. nessas questões de construção, tudo, foi muito tempo de mesa. Foi ali que a gente se construiu e foi interlaçando as nossas relações e unificando o propósito. Hum. Né? Aí foi natural, não teve discussão. Tipo, eu creio, vai, eu tenho a minha teologia, o outro tinha. Não, calma aí, agora a gente precisa ser comum. Aham. Por isso que a gente se aproximou também, né, nós dois. Aham. É, E foi muito natural, né? Começou a ser natural. Aí muito alinhamento, um ano se alinhando, se alinhando. Até então nós não tinha nome. Aí, claro, a gente tinha alguns textos bíblicos, alguns momentos de oração, ouvi na igreja também, intercessores. Aí, qual que é a direção? E a pergunta era qual que é a direção? E não era perguntado para uma única pessoa, é para onde nós vamos juntos. Uhum. Isso é muito interessante, porque não era esperado de uma única pessoa a direção. Uhum. Claro que tem momento que nós devemos puxar algumas coisas, Uhum. né? Mas tem essas coisas de construção, a gente precisa flexibilizar, né? É muito ego diminuído, é muita razão pro lado. E a gente foi nesse momento de tempo de mesa, organização, tudo. Aí foi alguns textos bíblicos, vai Atos 2:42, perseverar, tal, que era o texto que nos direcionou. Aí depois a gente foi pro texto do caminho de Emaús, né, em Lucas. Nossa, o que tem a ver isso, né? É, Aí pegamos uma agência também, que é do Luiz Hermínio, eu esqueci o nome da Aham. igreja, que nos auxiliou nesse sentido. Aí a gente entendeu que os dois discípulos do caminho, né, era Sol e Torre. E a gente estava cego, foi com Cristo no partir do pão, na mesa, que os nossos olhos se abriram e a gente conheceu o verdadeiro caminho. Aí ficou Emaús, né, Que legal. Essa parte eu não tinha ouvido ainda. com dois M's, né? Você fala. É, eu falo com dois M's só. Aí ficou Porque já tinha muito Emaús. Emaús, né? Ficou Emaús. Claro que na escolha do nome, às vezes eu pensei que era. Aí eu Uhum. fui, gente, aí o que que eu fiz, Dani? Falando assim, ó, vamos confiar cada um naquilo que foi chamado para fazer. Então tinha uma galera, time de marketing muito boa. Falei, isso eles que vão decidir. Logo, tal, vai Aham. trazer sugestões pra gente. E ali a gente começou a andar em concílio, né? Aham. Então não teve essas crises assim, tipo, tudo ajustável. Tudo foi Não, ajustável. sim, tudo pode ser ajustado, igual num casamento. Tudo foi É, tudo alinhado. pode ser Até alinhado. hoje estamos em alinhamento. Uhum. Até hoje a gente tá. Qual foi o ponto, assim, do que você pode falar, obviamente, sem expor ninguém, é, que gerou mais estresse, assim? O que que você acha que foi a coisa mais difícil, assim? É o costume, a história, a Cultura das duas teologia? igrejas. Cada uma tinha uma cultura. Dá um exemplo, assim. Cara, por exemplo, uma era mais voltada a, a palavra expositiva. A outra era mais revelação. Entendi. Então, algumas culturas, ó, pode aqui, até o batismo a gente era ceia, Aham. enfim, era Tava meio junto ali. tudo alinhado, né? É. Mas algumas questões, assim, vai, por exemplo, como que a gente vai gerir o Ministério X? Ah, a gente fazia isso e isso. Ah, a gente fazia isso. Ah, então a gente vai fazer o quê? Ou esse ou esse. Então, por exemplo, vai o hábito, nós do pastor de igreja pequena, qual que é o nosso hábito? Fazer tudo, É. né? Chega ali, o cara, nós já chega organizando estacionamento, chega organizando tudo, arruma cadeira, sai atropelando tudo, Aham. né? E a gente tinha essa cultura e eles também tinham, tipo, aí quem vai fazer o quê? Vai, chega os dois ali. Quem que vai arrumar? Dá briga pra arrumar a Quem vai arrumar a cadeira. Quem que cadeira? vai ministrar? Quem que vai pregar no domingo? Quem que vai fazer não sei o quê? Então, essas coisas começaram a dar choque. Quem vai ministrar? Como que Quem é? vai liderar o louvor domingo? Um ministro é temático, o outro, né? Enfim, Dispositivo. expositivo. É, Então, aí começou a ter essas crises, Não, esses então vou conflitos. melhorar. Para não expor ninguém, fala qual foi a sua maior dificuldade. Você falou, cara, o povo teve que me aturar nisso, que eu tava duro nisso. E um ponto que você percebeu hoje que você
A Foi minha, duro, a foi duro minha, a nisso. minha foi assim, Dani. Eu era um cara que fugia de um pouco de conflito. Não sei se você era assim. Tipo, eu era mais Não, pacificador. eu também sou um Tipo, pouco eu assim. fugia de conflitos, de conversas difíceis, né? Nesse período, para mim, mais difícil foi muita conversa difícil com eles, né? Tipo, igual, por exemplo, decisão. Eu tinha que decidir o nome. Aí quando eu falei o nome, a uns, não concordo, porque você fez isso e tal. Aí eu falei, gente, alguém tem que decidir. Aham. E a gente tem, isso é unidade. Né? Alguém vai ter que decidir e falar. Eu decidi o nome, passei, beleza. Mas conversas difíceis com todos eles, assim, numa mesa difícil, onde, ó, não faz isso, tomar decisões. Isso me impulsionou muito, fez eu crescer como líder, Uhum. né? Como pastor. E liderança é isso, cara. É o dia Sim. inteiro com conversa difícil. Eu fugia bastante. Não sei se você. Ah, eu não tenho tanta É, habilidade também pra isso. É uma coisa difícil, sabe, né? de decisão, É. de parar alguém, de podar em algum momento, decidir algumas coisas, construção, porque é Não, construção de tudo. eu entendi. Esse foi um ponto que você cresceu. Mas minha pergunta também é: qual foi um ponto que você foi o cara difícil no negócio? Que Tipo eu fui assim, difícil. você que tava assim, mano, muito rígido. Você viu depois que você falou Ah, assim: que eu você falou flexibilizei. assim, não, velho, eu não quero mudar isso aqui. É uma cultura que você já tinha e era diferente de tudo, dando um exemplo. Aí no fim você teve que abrir mão e falar assim, cara, eu vou ter que abrir mão por causa da unidade, mas se dependesse de mim, tipo assim. Ah, sim, sim, entendi agora. Cara, Dani, o mais difícil pra mim foi deixar as pessoas errarem. É, Porque quando você tá nesse momento de transição, porque você sai fazendo tudo. Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu prego. Deixa que eu faço isso no domingo. Não, deixa que eu vou abrir. Não, eu vou fazer a oferta. Então, centralizador, né? Todo centralizador. plantador é um pouco Eu centralizador, né? era centralizador. Então, Uhum. quando você olha isso acontecer, é, por exemplo, vai, coisa boba. Eu chegava na igreja, via. Eu sou muito, muito detalhista, vai, o copo ali. Eu ia lá e pegava o copo. Hoje eu não pego mais. Deixo lá. Entendeu? Porque eu sei que, cara, se eu não deixar eles fazerem, e quando vai tomando a proporção de crescimento, aí a demanda é muito maior. Aí você não vai, você ser centralizador, você não vai conseguir Sei. fazer tudo. Ao ponto de eu me pegar falando assim, poxa, será que eu fiz o certo mesmo? Aham, Será que era a direção certa de Deus? Então começou a dar algum temor, assim, mas é porque eu tava centralizando ainda tudo. aham, Não tava delegando e confiando e deixando a pessoa. Eles vão errar, vão falar errado, vai fazer as coisas. E você vai ter que estar lá, cara, pra apoiar e dar esse suporte. Eu acho que esse controle foi muito difícil pra mim. o povo sofre comigo também. É um Muito ponto. controlador, era um ponto que, por incrível, eu era pacificador, mas era muito controle, assim, tipo, queria estar tudo sabendo de tudo que estava acontecendo em tudo, em todo ministério, música, enfim. Hoje não é que eu cresci nisso, é uma luta nossa, né? Acho Sim, que o tempo todo. até hoje O tempo todo. é uma dificuldade. E uma coisa assim, o que você vê de você cresceu naquela área, cresceu, todo mundo ganha com isso, né? A unidade é uma chamada de Jesus e vocês têm dado esse testemunho. E acredito que quando vocês vão em algum lugar e conta, por exemplo, quando a gente sentou junto a primeira vez, você me contou, gerou esse estranhamento positivo de falar assim, caramba, cara, se mais gente fizesse isso, sabe? Se mais gente tivesse uma visão nem um pouquinho, sabe? Não é nem para se unir, mas pelo menos para andar um pouco mais junto, ou pelo menos para ter é, um pouco mais de desenvoltura comunitária ao longo de uma amplitude maior, assim. Eu vejo isso porque, cara, quando a gente estava passando por tudo isso que a gente ainda está passando aqui no prédio, a gente teve que bater com a cabeça, assim, em muita ponta, né? E beleza. Aí, da última vez que a gente teve que tomar uma decisão difícil, que era entregar o prédio que a gente estava, porque
o aluguel aqui já ia começar e é um aluguel muito alto. A gente teria que manter dois prédios com aluguéis muito altos. Com uma reforma dessa magnitude aqui, a gente ia estourar, né? Já estamos estourados Sim. sem isso, né? Imagina se a gente tivesse tomado essa decisão. Aí, cara, peguei o Google, igrejas Santo André não fazem culto de manhã. Pá, achei. Fui atrás dos pastores, visitei igrejas, mostrei, cara, mostrei todo o nosso processo. Falei, cara, ó, somos uma igreja sim, nós estamos envolvidos nisso, 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 somos desse ministério, temos 11 anos, não é uma igreja que começou ontem, tá aqui, a gente tá passando por isso, tá aqui o processo, aconteceu dessa forma, a gente pensa assim, assim, assado. Foi uma injustiça, uma perseguição, mas estamos resistindo, tal, lá, lá, lá. E a gente precisa de um lugar Pra pra cultuar. cultuar, cara, porque a gente não aguenta pagar mais aluguel, senão a gente Dois, vai né? entrar num estado. Cara, se você vê as coisas que eu ouvi, cara, o forro da igreja tá com problema. Aí eu, Não e, é e isso. aí daí, né? Ou, cara, coisas muito feias, assim. E aí eu fiquei, ó, fiquei muito triste, cara. Fiquei muito triste, fiquei chateado. Eu entrava no meu quarto, assim, e fiquei umas 2 semanas indignado, assim, quase que dificuldade de perdoar esses irmãos, assim. E entendendo o lado deles também. Mas aí um dia a gente tava conversando e você falou o contrário. Não foi. Nem me lembro por que que a gente surgiu nesse assunto, porque eu não pensava em vocês lá, pela distância, né? Acho que foi até você que falou no grupo lá, não me lembro. Aí você falou assim, cara, estão precisando sair um pouco da rota, mas por que vocês não reúnem aqui? Aí eu, caramba, velho, eu fui atrás das pessoas, pedi, que é uma coisa difícil pra mim. Sim, não é uma coisa agradável, né? Você tem que se expor. Sim. Aí você foi lá, pelo que eu me lembro, você foi atrás de mim, você ofereceu, a gente conversou juntos, você falou, só tenho que ver com os irmãos aqui, mas conhecendo eles, eu tenho certeza que é isso. E eu falei, cara, beleza, velho. Aí você mandou mensagem depois e falou, cara, tudo certo. Vocês podem usar o prédio, estacionamento. Aí você foi falando, sala das crianças, deixamos alguém aqui para cuidar do som junto com vocês, a gente faz uma escala. Aí eu fui assim, caraca, fui muito impactado. Não deu certo, porque a Distância, distância né? pegou demais, mas aquilo me deu uma alegria de falar assim, é como se Deus visitasse a gente assim, e falou assim, tá vendo, cara? Porque pra gente que levanta a bandeira da unidade, pô, faz 20 anos que eu tô viajando, eu só sei falar disso, não tem nem outra coisa pra falar. De repente, a gente leva um não de uma coisa assim, porque o forro tá com sei que lá, porque a bateria. Mas, cara, É o triste, disco. entristece. Nossa! Entristece Só que por demais. outro lado, quando chega lá você, e vocês com o coração tão aberto, eu fico imaginando o tamanho da maturidade da congregação e o quanto que o que vocês viveram e ainda estão vivendo nesse processo de aproximação ainda dos corações dessa turma, vai ainda testemunhar ainda mais, assim. Porque Com quando a gente certeza. olha lá, fala assim, cara, então conta assim um testemunho, sei lá, alguém que tem sido profundamente impactado por isso, de falar, cara, isso é unidade, isso é igreja, mesmo na simplicidade que a gente vive, né? Nossas igrejas são parecidas, mas fala alguma coisa que sim, que para que o pastor, o líder que tá ouvindo aqui possa falar assim, caramba, cara, eu preciso abrir, sabe? É, eu preciso abrir mais meu coração, meu espaço, porque exatamente o que você fez Sim. foi o que eu fiz com os irmãos da Zona Leste, que a Doca fez, quando eles estavam querendo plantar a igreja, eu falei, cara, Usa aqui. usa aqui, é o Usa mesmo aqui. prédio, tá pago, Deus tá dando graça. E sabe o que me parar de falar, mas o que me impactou muito em você, mano, que você não trouxe a conta de nada pra mim. Você não falou nem Sim. assim, paga a luz, ajuda na água, sabe? Porque você não ia falar, mas eu ia pagar do meu jeito. Que a unidade é isso, A é responsabilidade, né? responsabilidade. Mas você não trouxe isso. Teve uma outra pessoa que trouxe a conta pra nós do papel higiênico, mano. Sabe o que você fala assim, cara, é sério. E outra, claro que a gente pagaria esses custos, porque nós estamos usando, a gente não é usurpador, a gente quer servir. Então, sim, primeiro te agradecer por isso
E queria te ouvir, porque isso me impacta e queria que impactasse mais pessoas, para que mais líderes, pastores, pessoas que congregam, pudessem levar isso para suas localidades e dizer, gente, a gente é uma igreja só, Sim, nós somos uma família, nós somos do exato. mesmo ministério, Família. fundado por Jesus e tá tudo Sem certo. placa. É assim, o que que eu aprendi, Dani, com a unidade nesse tempo? Uhum, Acho que é, é a real, em prática, assim, para os pastores hoje. Porque às vezes a gente fica preso na nossa comunidade, cara, local, nossa igreja local ali, e a gente acha que tá unindo no reino, mas na verdade a gente tá dividindo o reino. Dividindo o reino em grupos, em bandeiras. Como que é difícil hoje você entender o tamanho da família que a gente faz parte. O tamanho de irmãos que a gente tem, né? Às vezes a gente pega um encargo, pastor, aí fica naquele, pastor Daniel, pastor... Não, você é meu irmão, cara. E por ser meu irmão ou qualquer comunidade, igreja que faz parte da família não bandeira, né? E quando isso abre, a unidade me caiu, tipo, abriu os meus olhos para a missão da igreja, uhum, né? Para a missão da igreja. Hoje tem igreja, cara, que se sair do bairro ninguém sente falta, cara. uhum, Ninguém sente falta, nem as igrejas do bairro sente falta, nem o bairro sente falta, porque o quão a gente está focado dentro das nossas próprias comunidades, das nossas próprias igrejas, lutando pelos nossos próprios interesses, sendo que do reino é um único interesse, uhum, né? É transformar vidas. Então, o maior propósito, nossa preocupação não é a conta, mas é o quanto juntos a gente pode mudar muita coisa, né? Independente do bairro, da distância, da congregação, do nome da tua igreja, né? A gente é uma família. E uhum. o comum me ensinou muito isso, né? Fala Onde a aí do gente tem um, comum, às vezes tem as um pessoas não sabem. comum, o comum é começou aqui com o Dani, né, em Santo André, com os pastores e várias diversidades de denominação, de pensamento, de teologia. Isso daí a gente deixa tudo de lado e a gente ali se conversa sobre unidade, o que que um pode ajudar o outro, né? Uhum, E isso me ajudou muito também, porque o que que eu comecei a fazer, né? O bairro precisa saber que Cristo existe aqui. Como que ele vai saber? É andando junto, né? Aí eu abri a igreja para o UBS usar, para a escola usar, enfim. O pessoal usa lá a igreja, tem aula de fisioterapia, nutrição, psicologia. Os o idosos vão prédio lá não de para. manhã, não É. para. E tem o mercado solidário, a gente ajuda membros de outra igreja. Tipo assim, Uhum. nossa, como assim? Você vai me ajudar, mas eu sou da igreja. Eu falei, não, não Nossa. tô perguntando a tua igreja, tô falando que você é meu irmão, né? E quando a gente se foca, se fecha ali, às vezes os pastores muito focados na tua denominação, no crescimento. E você vai fazer o quê fazendo isso? Fazendo os irmãos olhar para si mesmo. Você Aham. vai criar cristãos, sei lá, egocêntricos, que Com só um olham monte de gente olhando pra dentro. olhando para É. dentro da igreja, tipo, tem que olhar para fora, né? Olhar, meu, qual que é a missão da igreja, Uhum. né? A unidade. Aí hoje eu consigo, através do comum, aí eu faço lá na Zona Leste. Então eu comecei a reunir Uhum. alguns pastores, né? E é lindo, cara. Começou a vir pastor, vai, 60 anos, 70 anos, chorando, falando, meu, eu não quero, desculpa, não sei se pode falar, depois você escolhe. Não quero fazer parte mais de conselho de São Paulo, conselho não sei do que. Não, pô, Cara, eu entendi, quero né? sentar e chorar, expor meu coração. Sabe, o cara, 40 anos de ministério, falou que esperava isso, uma mesa de 9 pessoas. É, Eu esperei isso 40 anos. é. A gente ouviu muita coisa. O Essa comum é, unidade. e só explicando um pouquinho mais, assim. O comum é esse encontro que a gente tem aqui no ABC e na Zona Leste, com pastores, de várias denominações, onde a gente senta para comer, compartilhar a vida, e claro, sempre tem uma palavra, oração, mas essencialmente a partilha da vida, a partilha do Partilhar é o coração. comum, né? A gente tem É. E comum. quando deu esse nome comum, a mesma coisa do nome Emaús, eu fiquei na pira lá. Falei, cara, mais uma coisa, que tal, não sei o que lá. Os pastores tão diferentes. Eu olhava para as pessoas que eu queria chamar para aquela mesa, pensava assim, cara, isso aqui não vai, tem como dar certo não, velho. Tipo, as pessoas são muito diferentes. Aí foi nesse tom que veio esse nome no meu coração, assim, então comum. Vocês têm que olhar para vocês, para o que vocês têm de comum, focar nisso. Não é que você vai ignorar as diferenças, não é nisso. Mas é que não vai dar tempo.
pra você. Exato. A Não dá gente tem tempo. tão pouco tempo, né? E aí você pegou esse negócio, levou lá pra Zona Leste e tem vivido isso com outros pastores que Não vivia, não não tinha viviam e nem essa, estavam aqui também na nossa mesa, né? essa cultura, esse hábito, né? O pastor Rodrigo, lá da Batista Primavera, veio aqui no comum, aí Veio, a veio. gente era da mesma área. Eu falei, olha como que é as coisas, né? A gente tá no mesmo lugar, cara. Tem uma mini Cracolândia que a gente precisa nos unir para resolver isso, Aham, né? A igreja é influência, cara. A aham. igreja ela influencia. Mas a gente tá tão fechado nas nossas denominações, é que eu comecei, Dani. Quando a gente nos une, Deus eu vejo que ele traz um processo de remissão, cara. Aí a gente Uhum, tá lutando contra uma coisa, olhando internamente ali para a igreja, e não vê frutificar, porque isso não é o propósito. Quando uhum, a gente nos une, aí Deus começa a remir todo o nosso processo de tempo. Igual, por exemplo, a gente, para comprar uma mesa de som, era uma luta. Porque a gente pensava só ali, ó, aham, internamente, vamos aham, comprar a nossa mesa de som. Aí, de repente, isso começou a espalhar para toda a Emaús, assim, ao ponto do líder de louvor. Falou assim, tem um pastor precisando de uma mesa, vamos doar essa. Aí a gente começou a doar coisa, doamos cadeira, doamos para pastores do bairro, assim. é, Tava abrindo uma igreja. A gente tem 120 cadeiras, nós não usa tudo, pega aqui. aham, Aí ia lá pegar, ó, caixa de som. Aí a gente doava, vinha o que a gente queria, assim. aham, Comprei, ó, quero abençoar vocês. Então aham, a gente foi remindo tudo, área financeira da igreja. Porque a gente não recebe para guardar dentro da nossa comunidade. aham, A gente recebe para partilhar. é, Ou seja, a gente vê um pastor amigo meu precisando de um microfone. Eu tenho 5, cara, guardado. aham, aham. Mas sabe por que as pessoas não vêm? Porque elas não saem. É Não isso que você tava sabe, vê a falando antes. O cara tá necessidade, não vê tão. a missão da É isso que eu igreja. falo pros Mar, falo pra todo mundo que caminha aqui comigo. Eu falo, cara, quando você sai, você volta agradecendo o que você tem e responsável. Eu lembro uma vez que eu tava lá na igreja, Boa. na nossa a igreja amiga lá de Belém, e os irmãos num esforço, rapaz. Você não tem noção, não, cara. O salário médio da igreja é R$ 800. Pra você ter uma ideia. E aí os irmãos construíram um prédio, cara. E tava lindo, tava tudo muito caprichado, sabe? Coisa linda, assim. Só faltava o forro, né? E eu também fico muito assim, olhando as coisas, né? E era aniversário da igreja. Aí eu falei pro pastor assim, ele me levou lá à tarde, o culto era à noite. Eu falei, pastor, bacana aqui, um forrinho ia ficar excelente, né? Ajudaria no som, que era aquelas telhas que não ajudam tanto, tá? Aí ele pois é, a gente quer muito por esse forro aí, já tá no projeto, mas não tem uma grana e tal. Aí eu, cara, não deve ser tão caro, né, meu? Tipo, dá mais lá, né? Que a mão de obra é mais barata, tudo é mais barato. E aí eu, quanto será que custa isso aí, professor? Aí ele me falou o valor, peguei meu celular aqui, peguei sei lá quantos amigos. Gente, o desafio é pequeno, acho que era 6.000, 6.000, sei lá. Tamo aqui e tal, o que que vocês acham disso? Aí eu, pô, pá, 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 pá. Aí veio, acho que um irmão por último, falou assim, "Ô, quanto que já deu aí? Eu completo, pá, 6.000. Aí fui pregar, é... falei, gente, uma alegria estar aqui no aniversário, acho que a gente tem que comemorar mesmo e tal. E nós de lá estamos trazendo um presente para vocês, o forro da igreja que tá pago, tá? Poxa vida, cara. Então, É a assim, missão da igreja, né, cara? e você vê assim, cara, que isso mexeu com a nossa vida financeira? Nada. No entanto, talvez 20 ou 30 pessoas ofertaram, não lembro quantos foram, mas 20 ou 30 pessoas puderam partilhar de um recurso para uma igreja que eles nunca Conheceram, nem conheceram, pisaram nunca lá. pisaram, provavelmente nem vão, só que eles sabem que eles fizeram parte de algo, cara. Então, tipo assim, quando você vive a unidade, esse ministério que a gente tem, que Deus deu para nós e Deus deu para a igreja, você começa a ver assim, cara, isso aqui, aquilo ali. Então, aí pô, Emaús tá ali, aí o cara, Zona Leste, não sei do que. Cara, você conhece o Diego? Entendeu? Eu não sei o que lá. O cara Começa. tá precisando de um som. Eu falei, cara, o Diego trocou o som. Então, tipo, Você começa a cara, conectar as coisas. ô, cadeira. Isso é família, É né? Você sabe que o família. irmão tá precisando da É cadeira, você vai igualzinho a ajudar. família. É igual uma É família. igualzinho a família. Igualzinho. Minha família tem lá
um costume de a cada, acho que é 2 ou 3 anos, família por parte do meu pai, fazer um dia lá, reunir os primos tudo, e naquela época nossos avós tinham 12 irmãos, né? Então vai juntando assim, e esse ano eu não consegui, mas no outro ano eu fui. E aí você olha assim, você fala, cara, quanto parente que eu tenho e nem sabia, meu. Imagine na E igreja. como eu mudei há muitos anos, e fiquei esse parente mais distante, que sei lá quando foi a última vez que eu vi no velório da minha avó, em 97, sabe? Aí eu olhava e falava assim, cara, quem que é você? Pô, eu sou seu primo, cara, sou, te- sei lá o que, a gente jogou bola lá aquele dia que você, sei lá o que. Aí você, ah, caramba, velho. Então eu acho que é justamente isso, quem sai da rotina da igreja local, descobre o tanto de Descobre. parente que tem. Exatamente. É a É família família. E imensa, você cara. fala assim, nó, Velho, eu voltei tava. pra casa com uma família gigantesca, meu. E quando você olha, você entende a missão, né? Da igreja, que não é ali. Igual, prosperidade. Cara, prosperidade eu entendi que não é acúmulo de valores em conta. Mas é o quanto você já tem dentro que você consegue partilhar, cara. Claro. Eu tava olhando assim, vai, rodando, sabe? Os feed no Facebook, cara. Aí eu assisti numa live. Falei, vou assistir a live do pastor aqui, lá no culto e tal. Aí eu apertei lá. Aí ele fazendo cofrinho, ele distribui o cofrinho pros membros da igreja pra comprar a mesa de som, né? Fazendo Leva cofrinho. por moedinha e depois leva Com pra a igreja. moedinha leva lá, eles Ah, juntam e falam, vamos comprar a mesa de som, né? Cara, eu olhei assim aquilo, igual você, começou a cortar meu coração, cara. Falei, uma mesa de som, cara. e nem deve ser uma Não, super mesa, né? eu chamei o pessoal, os meninos, e isso vai derramando assim, ó, na igreja. Isso é a função, cara, nós tem que sair, sentar à mesa de pastores diferentes. E aí eu assisti, depois eu conto de quem que é, né? Olha só que incrível que foi. Aí eu assisti, chamei os meus irmãos, ó, pastor, eu vou falar o nome dele, ele fala do pastor Reginaldo, assistindo a pregação dele e tal, ele falou que ia doar precisava de uma mesa de som e tava pegando Os os cofrinhos. cofrinhos, cara. Será que a gente não pode ajudar? Não, pastor, a gente tem duas aqui. Era igual. A minha mesa que a gente tinha na torre e a mesa da Sol era as mesmas. A Que mesma mesa. Nós isso, velho. encostamos elas e pegamos uma nova. Tinha duas igual. Eles embalaram com muito carinho para anunciar no Mercado Livre. Aí eles mesmos falaram: Não, isso aqui tem que virar semente. Deus abençoou tanto. Que vendeu o quê? Vamos partilhar. Liga pro pastor Reginaldo, tem alguns microfones aqui também. Tá pago. Aí eu liguei, falei, pastor, preciso aí falar com você, se tem um tempo pra me atender e tal. Geralmente, quando outro pastor chamou, eu falei, meu, o É que que bucha, mano. É aconteceu, cara? Será bucha. que é algum É problema? bucha. Algum membro? Enfim, não, eu te atendo, vem aqui. Na hora que eu entrei com a mesa, eu falei, ó, tem um negócio no porta-mala lá pra você. Ele abriu assim no carro, começou a chorar. Foi mesa, microfone, doamos pra eles. E o cofrinho eles direcionaram pra outra coisa. Pronto. Em suma, né? Era um pastor uma filial da Torre Forte. Inclusive pediram o terreno para eles, Uhum. né? Tipo, de onde eles estavam. E adivinha onde eles foram parar? Lá? No terreno da que a Sol teve que sair. Vem me Nossa, falar que Deus não estava presente em tudo isso, cara. Tipo assim, hoje eles estão no espaço onde o pessoal da Sol estava. que loucura, velho. Porque a igreja lá que Não ia precisava nem comprar ter não deu tirado a mesa. certo. Se deixava a mesa lá, os caras iam. Não deu certo, tal, e tipo assim, hoje eu vou ministrar lá na torre, é onde era sol, A os gente fica meninos vêm. falando isso só para deixar claro para as pessoas e caminhando pro fim. É esse testemunho de que a Bíblia fala que a tua mão esquerda, a mão direita. Não é isso. A gente tá aqui Exato, é. sem. Isso é o mínimo. Se alguém se orgulhar por isso, tá podre. Tá, pô, é Porque o assim, básico, isso cara. é o básico. Eu fui lá, visitei meu irmão, vi que eu tenho na mão o que tá faltando na mão dele. Eu falo, se isso é glória para alguém, sabe, a gente tá deixando o Está tudo. evangelho lá no último degrau. Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui é o quanto que o Ministério da Unidade abre os nossos olhos e vai fazendo da gente pessoas cada vez mais generosas e envolvidas com outras coisas. Às vezes as pessoas falam assim, mano,
Eu não tenho Até nada. o crescimento da igreja, o crescimento financeiro, o crescimento numérico, a nossa comunidade ainda talvez seja, cara, não sei se ela ainda é uma igreja pequena, média, não sei o que as pessoas falariam sobre isso, mas ela é pequena para média. E aí, por que a Doca não cresce? Por que você. Falei, gente, hoje eu já falo com mais tranquilidade. Um dos motivos do não crescimento é porque nós não gastamos tempo fazendo coisas para que ela cresça. Então, 60, 70, 80% do nosso tempo é focado em outras comunidades. Então, a DOCA cresce e cresce muito. Em todo Quantas lugar. plantações nós nos envolvemos? Você conhece o nosso ministério? Quantos pastores nós não já auxiliamos? Então, agora, por que nós precisamos de um pré... É muito louco, mano, o que eu tô falando. Agora eu mesmo tô percebendo, porque a maioria das pessoas que se envolvem com o Ministério da Unidade não conseguem ter igrejas muito grandes, porque não faz sentido para esse ministério. Você acaba cooperando tanto com os outros, tanto com os outros, tanto com os outros, que você acaba deixando algumas coisas a desejar na sua comunidade, porque acaba tendo algumas faltas, porque a gente não dá do que sobra, Tirar o que a tem. gente dá o que tem. Exato. Então, tipo assim, nunca. Você fala assim, o que tá sobrando aí? Eu falo, nada. Nunca teve, cara. É O que muito tem, louca a a gente história partilha. Não, a única vez que a gente teve um dinheiro em caixa, que foi na pandemia, por incrível que pareça, o nosso tesoureiro, que é o Gui, que é o querido nosso, ele ficava assim, mano, não tá certo isso, cara. A gente tem dinheiro. Então, tipo assim, é aquela conversa que os caras tem que ter 3 meses, que agora as pessoas falam que tem que ter 6 meses. E o Gui ficava assim, não tá certo, cara, a gente tem dinheiro. Então, e antes a gente ficava assim, mano, como que a gente vai pagar esse mês, cara? Aí eu brincava muito com o Gui, falei assim, na hora certa a gente vai pagar, cara. E agora que a gente tá passando por esse negócio, eu falo a mesma coisa. Deus tá ensinando, Deus tá gerando fé no nosso coração. Na hora certa, A a unidade gente é vai ser pagar. vulnerável, né? É justamente as pessoas precisam perceber que não é porque a gente está passando esse momento delicado financeiro que a gente vai deixar de fazer o que a gente sempre fez. Entendeu? Que a Exatamente. gente vai deixar de viajar, que a gente vai deixar de investir nos ministérios, no nosso tempo com os irmãos e etc. Não, a gente vai tentar, é difícil, a gente vai tentar continuar no mesmo passo, fazendo do mesmo jeito, Sim. porque foi para isso que Deus chamou. Para mim, não é trabalhando o ministério local que eu entendo o ministério global. Para mim é o contrário. Você Eu tem que quase conhecer o sempre falo global isso. para É trabalhar. justamente. É o que eu vejo do todo que me faz fazer o que eu faço no mínimo. É isso. Entendeu? Então o meu micro é a expressão do que eu vi no macro. E não é o contrário. Não é fazendo aqui vai me levar lá. Não, é porque eu vi o todo. O que Agora eu falta? planto uma igreja que manifeste isso. Exato. Entendeu? E às vezes as pessoas estão esperando se resolver totalmente no micro para então se envolver com o que é do macro. Vai se resolver nunca. Exatamente. Vai ter demanda para sempre da igreja. Por isso que a gente também tá indo, vai, por exemplo, a Pirituba. É, essa falta de unidade tem em todo lugar. Cada um tá pensando em si. Aí, aquilo que você falou, eu entendi O o macro, global, o macro, né? O que acontece, né? Eu falei, aí a gente começou a nos unir aqui, né? O crescimento pra gente, a gente não é focado nisso, né? Ah, quantas pessoas, enfim. Claro, a gente olha para o número lá, mas não é a nossa né? ênfase. E começou a despertar em Pirituba, cara. Com 2 anos de Emaús, a gente tá indo pra Pirituba numa garagem, começou no escritório. Aliás, eu tenho uma família para te mandar lá. Acabei de Pode lembrar. mandar, pode Pirituba mandar. me, puf, verdade. Aí a gente foi tempo de mesa, começou a desenvolver, aí começou a criar um grupo de pessoas, virou a igreja, cara. E aí, que começou? Eu comecei a me unir com pastores de Pirituba, que se sentavam à mesa um do outro, Aí. tinha briga um com o outro. Cara, é de coisa assim, a minha ovelha, a ovelha é nossa, a Uhum. ovelha é de Cristo. Se ele tá lá no Dani, cara, ó, se tiver alguém aqui Aí eu que, perdi o mudei, irmão. ó, vamos mudar pra Santo André. Eu morava na ABC, tô indo pra Pirituba. Aí eu vou falar, não, vem aqui, congrega aqui. Pô, uma distância, cara, vai lá na doca, É isso. porque não é minha ovelha, cara. Não é minha, eu não sou dono de ovelha.
né? Não, Eu sou servo de Cristo. é isso Nós aí. somos uma família. Jesus que é dono da gente, né? E hoje a gente senta com naturalidade. Tipo, os pastores, estão recebendo uma família lá. Poxa, que bênção, vai lá, tal. Eu indico muita gente para as igrejas. Indico, é O isso. cara vem aqui às vezes e fala assim: ah, vocês são muito desorganizados. Aí Que aí eu eu, falo assim: cara, conheço um cara, ele é muito organizado. Ele chama tal. Vai lá vai que você vai lá. ser feliz. Ah, que essa liturgia é meio solta demais. Cara, tem um amigo meu, o cara é o liturgista. Você vai ser o cara mais feliz da vida. Ah, o louvor é meio desanimado. Rapaz, eu Tem um conheço uma louvor igreja que tem um animado. louvor. Então, tipo, porque eu acho que é justamente essa ideia plural de Jesus, que é uma forma de, de comunicar com todos os tipos de gente. Então, tipo, eu tenho um gosto. Não é todo mundo que vai ter meu gosto. E não é porque eu tenho esse gosto que eu li da forma certa. Não. Então, e não é porque a minha igreja é desse tamanho que eu tô certo. Errado, ou que tá errado, Não tá certo. existe É. isso. Cada um Então, tem tua missão é ali. muito que o Paulo Júnior fala. Ele fala assim, mano, vou te falar uma fruta. Você pensa aí do que eu tô falando. Ela é verde por fora e vermelha por dentro. Que fruta que eu tô falando? Vai logo pra melancia. Melancia. Mas aí eu poderia estar pensando numa goiaba. Então eu vou te perguntar, a goiaba é grande ou ela é pequena? Pequeno. É, justamente, porque você está pensando que a melancia é É, grande. Mas a goiaba pode ser uma goiaba grande. Então, exatamente, é o foco dela. ela pode ser uma goiaba cheia de sementes. E você pode ter uma melancia gigantesca sem sementes. Sem sabor, Não, e sem sem semente. semente, sem semente. Sem a possibilidade De de frutificar. frutificar. O que que a gente mais odeia comendo fruta? É Semente. ter que trabalhar com a semente. Só que se a gente não sabe trabalhar com a semente, a gente não garante o futuro. Sim, Enfim, mano, exatamente. eu Mano, é tô muito. assim. A unidade é surreal. E a gente vê que hoje, olha só, né? A gente é tão. Os pastores hoje tá tão focado na tua igreja local que ética virou tipo, olha só as brigas, né? Você recebeu uma família lá, você nem me avisou, é falta de ética. Sim, mas como Eu assim? nem. Você é o dono da. Maria, às vezes você nem É sabia, pasto mano. o negócio? Não, cara, é vidas, né? E um deixando de se falar com o outro por causa disso. Aí você põe na mesa, cara, é coisa linda, vai ver isso derrubando, falando, nossa, o propósito da igreja, a missão da igreja é essa. É essa, É cara. essa, você não tinha É essa, percebido? não sabia? Mano, eu vou te agradecendo por causa do horário e também porque a gente gosta de falar e a gente tem algo em comum muito bonito. Eu espero que as pessoas tenham percebido isso e que seja inspirador. Como Deus deu para nós esse Ministério da Unidade e da mesa, eu poderia fazer um quadro, um chaveiro, uma outra coisa, né? Mas eu fui nisso aqui, nessa ideia da caneca, não é porque tá na moda, porque quando eu dou a caneca de presente, eu tô dando para a pessoa aquilo que de fato tá presente na Remete. nossa relação, né? Que Sim, é quando você estiver tomando teu café lá, teu chá, ou refrigerante que seja, fala, cara, nós temos um ministério de pôr à mesa. Então eu vou te presentear aqui e vou agradecendo a galera enquanto você recebe esse presente, agradecendo obrigado, todo velho. mundo, mas calma que não acabou. Cara, obrigado aí, todo mundo. É, que você possa, junto conosco, de fato, usufruir dessa bênção da unidade. É um trabalho árduo, né? Ardo. Por isso que o Paulo falou que a gente tem que se esforçar diligentemente. Esforce-se Esforço. diligente. Então é um esforço diligente, né? Qualquer tipo de esforço. Mas é uma coisa assim muito graciosa. Sim. E por último, cara, a gente tem um quadro aqui, eu nunca esqueço, que é essa ideia de que, na minha concepção, todo mundo carrega uma mensagem, todo mundo tem algo a dizer. E dentro daquilo tudo que a gente está falando, eu sempre imaginei, cara, a possibilidade, será que um dia Deus daria a chance de a gente falar com todo mundo e nessa chance Deus falou assim, cara, vai falar com todo mundo, vai falar só 2 minutos também, porque senão se falaria muita besteira. Então eu sempre criei essa ideia e imaginei esse quadro que é o 2 minutos para o mundo, assim. Qual é a mensagem que o Diego, se todo mundo tivesse ao vivo, né? Nem vai ver depois, não. Agora,
pá, aquele negócio do plantão, caiu na televisão, todos os smartphones, computadores do planeta, telão, cinema, todo mundo vai estar conectado agora. Qual é a mensagem que você gostaria que o mundo inteiro ouvisse da sua boca? Aí você olha aqui para a câmera 19 e você fala lá para essa turma. 2 minutos. Não, nem vai cronometrar, é só é para ter o nome do quadro. A mensagem que eu carrego, que eu não desperdiçaria, é que a nossa verdadeira identidade, a essência, está em Cristo através da unidade. Essa é a nossa mensagem que eu quero carregar, que a sua verdadeira identidade está em Cristo, está na unidade. Então não é separado, né? Somos nós, somos uma família. Essa é a minha identidade. É isso, cara. É isso. Tamo juntos nessa verdade. Que Deus continue dando energia e crença, que a gente não desfaleça, porque quase todos os dias a gente recebe mais notícia, entre aspas, contra a unidade do que a favor, mas que o Espírito continue nos direcionando. É isso. Sejamos uma bênção. Muito obrigado, Diegão. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se Deus permitir, na próxima segunda nós estaremos aqui com mais um Proposições. Salve de palmas, Mar!